Ação do Espírito Santo, e hoje nós vamos falar na comunhão perfeita, ou na comunhão da igreja, num texto em que nós meditamos com os irmãos, lá em Macatuba hoje pela manhã, de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2, do verso de número 42 ao 47. É um texto muito conhecido de todos nós. Atos 2, do 42 ao 47. Você acompanhe-me nessa leitura. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Pai, nós temos lido a Tua palavra. Fala conosco neste momento. Queremos, ó Deus, ouvir a Sua voz para colocarmos essa Tua palavra em prática. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos meditar e conversar com os irmãos neste texto, olhando para o compromisso que nós temos como igreja este ano em ministérios, e vamos iniciar os nossos grupos às quintas-feiras. Vamos iniciar os nossos grupos às quintas-feiras. Com a pandemia, nós nos distanciamos uns dos outros, né? Alguns irmãos até se acostumaram com o culto online, né? E muitos têm ficado em casa em alguns cultos da igreja e não têm estado presente. Com a retomada das quintas-feiras, né, nós queremos chamar a atenção dos irmãos para esse momento em que viveu a igreja primitiva e que nós possamos retomar essa caminhada também como igreja de Cristo Jesus, nos esforçando para cumprir os propósitos de Deus nas nossas vidas, para nos edificarmos como servos e servas do Senhor e também voltarmos a essa atividade de comunhão, de casa em casa, de comunhão, desejo de estar em comunhão junto com os irmãos, servindo ao Senhor e também levando a palavra e evangelizando aqueles que precisam ser evangelizados. Precisamos voltar a ter os nossos olhos, né, naquelas pessoas que precisam do evangelho. E nesse tempo de pandemia, amados irmãos, pós-pandemia, nós temos muitas pessoas que estão sofrendo muito. Solidão, angústia, tristeza, né, enfermidades. E a função da igreja é ser sal fora do saleiro. Nós consideramos o saleiro aqui a igreja, né? Aqui nós somos o sal dentro do saleiro. Mas o desafio é ser sal lá fora. Por isso que Jesus diz: vós sois o sal da terra, né? Precisamos levar essa nossa fé, precisamos levar esse nosso Cristo para as pessoas que estão passando por dificuldades, por necessidades, para que elas também possam encontrar essa razão de viver. Você já tem essa razão de viver em Cristo Jesus, amém? Você tem uma vida realmente de fé, que vale a pena ser vivida, ou você já está caindo pelas tabelas também, né? Dizendo: Senhor, a vida aqui é muito dura, Senhor. O servo de Deus não tem tempo para isso, né? Porque através da presença de Cristo Jesus, do viver Cristo Jesus na vida, né, na ação do Espírito Santo de Deus, traz alegria, traz paz, traz vida, e traz vida, a Bíblia diz, vida em abundância. Quando nós olhamos para os irmãos deste tempo mesmo, né, e que tem já, né, uma certa experiência em anos de vida sobre a face da terra, mas continuam ali firmes, servindo ao Senhor,
né? Permita-me dizer, citar até aqui, nada, está o presbítero Silas, né? Deixou a Ana lá em casa, né? Mas está aqui, né? Estamos aqui. Nosso irmão Pedro também, né? Ó, lá de Macatuba, quando a nossa irmã era assim, de Macatuba, né? Junto com os netos daí, para estar aqui na casa do Senhor. E assim, né? Aqui a nossa irmã Terezinha, tem quantos anos? 83. Aqui, ó, firme nesse propósito, né? De servir ao Senhor, o nosso Deus. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar um Caleb aos 85 anos dizendo: ó, eu estou pronto para sair à batalha e voltar dela. Nós não vamos encontrar em qualquer lugar, em qualquer espaço, pessoas com essa dinâmica na vida, com essa vida abundante, com esse desejo de viver, com esse desejo de celebrar, e é por um motivo tão somente. E o que faz a diferença na vida dessas pessoas é a fé que elas têm, é a confiança no Deus que elas têm, é a segurança nesse Deus que possui. E nós precisamos continuar vivendo, amados irmãos, e sendo esses instrumentos de Deus sobre a face da terra, e sendo a igreja de Cristo sobre a face da terra, vivendo na ação do Espírito, no poder de Deus, individual e também na comunidade, individual lá em casa, né? Não perder aquele prazer, aquela alegria de ler a palavra do Senhor nosso Deus lá na sua casa, de orar lá na sua casa, mas também saber que está acontecendo na igreja e você dizer o seguinte: não, eu estou indo para a igreja, hoje tem culto, então eu estou indo. Eu não posso ficar de fora desse momento de comunhão, eu não posso ficar de fora desse momento de celebração. Eu preciso participar, né? Eu preciso ser parte da implantação do reino de Deus sobre a face da terra, né? E o livro de Atos dos Apóstolos, amados irmãos, foi escrito exatamente para nós, para a igreja de todos os tempos, então para a igreja do nosso tempo, para que nós possamos continuar vivendo nessa força, nesse poder do Espírito e compreendendo aquilo que eles compreenderam, que nós vivemos sempre a iminência do reino de Deus. Jesus está voltando. Desde que ele foi, a igreja de Atos dos Apóstolos estava esperando Jesus voltar, para que eles pudessem morar na eternidade. A igreja de hoje está esperando Jesus Cristo voltar para ela morar na eternidade. É por isso que nós não nos acomodamos às situações desta vida e vivemos intensamente cada dia que o Senhor nos dá sobre a face da terra. Tenha você, né? 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos, 83 anos, a vida passa muito rápido, não passa? Passa muito rápido? Passa muito rápido. E nós precisamos então viver essa vida que passa tão rápido, intensamente. E nós só conseguimos viver isso se nós vivemos uma vida centrada, posicionada em Deus, em Cristo Jesus, na ação do Espírito Santo de Deus, que abre os nossos olhos para que nós vejamos a criação de Deus, sintamos o amor de Deus, porque nós precisamos do Espírito Santo, precisamos do Espírito Santo de Deus, é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é Ele que chora por você, é Ele que clama por você e clama através de você. Aquela oração que você faz realmente cheia de quebrantamento, quer seja por você, pelos seus problemas, quer seja pelo seu esposo, pela sua esposa, quer seja pelos seus filhos, quer seja por alguém, isso é o Espírito Santo de Deus orando em você. Agora aquela oraçãozinha que você faz, né? Assim, rapidinho, né? Com pressa, né? Com pressa eu só me lembro de uma, né? Faça mal ou faça bem na hora do almoço, né? Na hora da janta, faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém, e vamos embora, né? Não agradece de verdade, né? Não expressa sentimento de gratidão ao Senhor nosso Deus. É aquela oração onde você
dobra o seu joelho e reconhece que o Senhor é soberano, pede perdão pelos seus pecados e ora intensamente pelas pessoas. É o Espírito Santo de Deus orando em nós e através de nós. E nós precisamos, amados, de orar dessa forma. Eu preciso de orar dessa forma, porque você precisa orar dessa forma, porque a sua família precisa dessa oração, a igreja precisa dessa oração, a nossa nação precisa dessa oração, o mundo precisa dessa oração, de homens e mulheres quebrantados e cheios do Espírito Santo. E amados, nós só podemos viver essa igreja se nós vivemos essa igreja na força do Espírito Santo de Deus. Nós falamos sobre o mover do Espírito Santo de Deus lá em Atos dos Apóstolos, quando soprou, encheu a casa e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo não se desgasta na nossa vida não, e nem se consome, é o contrário. Paulo diz assim, ó, enchei-vos do Espírito, a cada dia mais e mais, né? Pedro, quando ele vai pregar na força e no poder do Espírito Santo de Deus, meditamos domingo passado, ele prega sobre arrependimento e as pessoas se arrependem, e naquele dia quase 3.000 pessoas se entregam a Jesus, entenderam aquela mensagem, e disseram, o que é que eu preciso fazer, o que é que nós precisamos fazer para que sejamos salvos? E eles arrependei-vos, e eles se arrependem, entregam sua vida para Jesus, são batizados, e recebem o Espírito Santo de Deus, para fazer a obra, para realizar a obra, para falar a respeito do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos até falar de Jesus, até falamos, né? Ah, mas eu falo, ninguém me ouve. A palavra do Senhor nós diz assim, ó, quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo de Deus. Quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo de Deus. Não adianta você sair por aí achando que você vai... Não, você tem que pedir e clamar pelo Espírito Santo de Deus. Uma vez eu estava em Itaguaí e nós íamos fazer um evento na praça e eu estava carregando umas caixas no carro e na casa de um irmão e o vizinho dele, né, para aquela coisinha, né, que eles gostam de fazer, né, gostam sempre de dar um cutucãozinho, né? Quando eu trabalhava no Bradesco, que era o gerente do meu banco, ele dizia, pessoal, ele dizia isso toda quarta-feira, não perdia a oportunidade. Quando chegava a tardezinha, ele dizia, pessoal, deixa eu dar um aviso para vocês, hoje é o dia que o Gilmar põe a rapadura debaixo do braço e vai bater bumbo na igreja dele. Ele sabia disso, mas ele falava só para insultar, né? Só para mexer comigo. E esse vizinho, nosso irmão, quando viu eu carregando as caixas junto com o irmão, ele disse, olha, agora eu acho que eu vou me converter, né? Vocês vão fazer um trabalho na cidade, né? Foi para ele, não, fica tranquilo. Você só vai se converter se o Espírito Santo de Deus quiser. Porque quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo de Deus. Ele falou assim, aquela cara sem graça, né? Assim, é assim. Não é você que vai se converter. É se o Espírito Santo de Deus quiser, você vai se converter. Porque nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Vidas são transformadas na ação do Espírito Santo de Deus. Quando Felipe vai ao encontro daquele eunuco, o Espírito Santo de Deus conduziu o Felipe para encontrar-se com o eunuco, para que ele pudesse ouvir a palavra e se converter. Mas era o Espírito Santo de Deus ali. Foi o Espírito Santo de Deus que conduziu Felipe para pregar em outros lugares. Nós dependemos da ação gloriosa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E como vivia aquela igreja, precisamos viver isso nos nossos dias. Eu não estou falando isso aqui para lembrar como a igreja vivia. Eu estou, amados irmãos, falando isso para os irmãos, porque Deus tem colocado no meu coração, para que nós possamos viver isso no nosso tempo também. Porque o Espírito Santo de Deus tem soprado sobre a sua igreja, tem levantado pessoas na vida da igreja, tem aberto portas para que nós estejamos pregando esse evangelho. Então vamos lá. O que é que o Espírito Santo de Deus fez na vida daqueles irmãos? Vamos lembrar de uma coisa. Deus é... O que Deus é? João diz que Deus é
amor, não é isso? Deus é amor. Deus é amor. E o Espírito Santo de Deus não fez nada mais, nada menos que colocar amor no coração daqueles irmãos. Mas não o amor do homem, mas o amor de Deus, o ágape, que é o amor que se entrega, que é o amor que se dá. E foi isso que o Espírito Santo de Deus colocou na vida daquela comunidade. Depois da pregação de Pedro, né? Chega a quase 3.000 novos crentes. Imagine você, aqui na nossa igreja cabe em torno de 190 pessoas, né? Então você pode imaginar que, né, para se reunir quase 3.000 pessoas, tinha que ser quantas vezes um local desse aqui? Oi? 15 vezes. Então você imagina um espaço com 15 vezes maior que isso aqui. E eles estavam ali reunidos. E eram pessoas recém-convertidas. Eram pessoas que tinham conhecido o Evangelho ali. Mas eles estavam ali na ação do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que eles estavam ali perseverando. Porque eles tinham ouvido a palavra. Era uma igreja perseverante. Perseveravam em ler, em estudar, em estar em comunhão, em partir o pão. Eles amavam aquilo. Eles gostavam de estar junto. Eles gostavam de louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho, não sei se os irmãos chegaram a ver esse testemunho, de um pastor falando dos crentes da África, né? Que eles vão para os cultos no dia que tem culto de manhã, e eles vão e ficam ali quase que o dia todo. E aí perguntaram, mas como? Eles nem têm o que comer direito. Eles nem têm um salão bom para se sentar e para se cultuar a Deus. Aí eu pensei, mas eles têm fé. Se alguém chegar e apontar uma arma para a cabeça deles e dizer, você tem que desistir do Evangelho, eles assim, oh glórias a Deus, Senhor, eu estou indo para morar com o Senhor. Porque eles não estão presos às coisas deste mundo. Eles sentem que eles foram chamados para servir e louvar, exaltar e glorificar o Senhor nosso Deus. O pastor estava comentando que ele foi pregar lá. E o culto tinha sido marcado para as 8 horas da manhã. Quando ele chegou lá, ele falou para o pastor da igreja, eu cheguei atrasado? Ele falou, não. É que aqui eles chegam antes do horário do culto. E eles chegam antes do horário do culto e eles já começam a cantar. Aí, começou o culto, eles cantaram durante 1h30. Você já imaginou você cantar, louvar o Senhor durante 1h30? Eles ficaram durante 1h30 louvando. Aí chamaram o pastor para pregar. O pastor olhou no relógio, né? Acostumado, né? Posso pregar muito, senão os irmãos não vão querer começar a sair da igreja, né? E ele pregou durante 40 minutos. E olhou para o irmão, que era o pastor da igreja, e falou, pastor, ele falou, mas já terminou? O povo aqui está acostumado a ouvir mais a palavra do Senhor nosso Deus. Aqui eles gostam de ouvir realmente a mensagem. E eles não se cansam. E se eu encerrar o culto agora, eles não vão embora. Eles vão continuar aqui. E o pastor pregou durante mais um tempo. E depois eles se levantaram e continuaram a louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E eles não têm o templo que nós temos. E eles não têm os bancos que nós temos. E eles não têm as roupas que nós temos. Nem
o conhecimento bíblico que nós temos, eles têm. Mas eles têm uma coisa chamada Espírito Santo de Deus, para o qual eles se entregam e permitem que o Espírito Santo de Deus esteja realizando a obra através deles. Lucas escreveu, amados irmãos, que eles estavam ali perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando em estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Eles estavam ali perseverando na comunhão, né? Perseverando na comunhão. Às vezes não dá muita vontade, às vezes não, eu vou ser perseverante, eu vou permanecer aqui. Eu vou continuar louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Eu vou continuar estudando a palavra do Senhor nosso Deus. Perseverança, amados irmãos, na comunhão, na unidade da igreja. Às vezes nós queremos desistir com tanta facilidade. Qualquer coisinha que acontece, nós já nos entristecemos. Já achamos que não está muito bom o nosso culto, não está muito bom a nossa comunhão, não está muito bom o nosso relacionamento. Com eles não tinha disso, eles perseveravam. Eles tinham mais problemas do que nós temos no nosso dia a dia, como igreja e também como família. Eles eram perseguidos. Eram crentes novos. Precisa haver perseverança, amados irmãos, senão não haverá comunhão gostosa, não haverá celebração nos lares, não haverá alegria nos nossos cultos. A igreja precisa aprender a ser uma igreja perseverante. Amém? Então persevere, não abandone, persevere, continue lendo a Bíblia, mas não, continua, siga em frente. Também eles eram uma igreja, amados irmãos, que tinha muito temor a Deus, né? Era uma igreja de muito temor a Deus. Lá no versículo 43, havia temor. E a Bíblia diz aqui, em cada alma, não era assim no grupo, e um influenciou a todos, né? Ou o ministério do louvor influenciou a igreja ficou, né, toda animada, toda empolgada. Não, partia de cada um deles, né? Temor quer dizer respeito, reverência, adoração. Quando você entra no templo, vamos lá para a prática aqui. Quando você entra no templo, você faz como Isaías, você sente como Isaías sente a presença de Deus? Né? Quando você está louvando, você sente a presença do Senhor, o nosso Deus? Aqui diz que em cada alma havia temor. Isso aqui era individual. Não era uma coisa coletiva, era individual. E isso acontecia também em toda a igreja, né? E cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E os milagres aconteciam por causa do temor, por causa da fé. Porque a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Mas tem que haver temor, tem que haver adoração, tem que haver reverência da nossa parte, amados irmãos. A igreja primitiva, ela crescia e se edificava e caminhava no temor do Senhor, o nosso Deus. E o que eles faziam? O que era isso? Por que eles faziam isso? Porque eles obedeciam os mandamentos. Deuteronômio 13:4. Temei a Deus. É mandamento. Né? Como é que eu vou descobrir isso? É mandamento. Siga o mandamento. Tema a Deus. Respeite o Senhor. Reverencie o Senhor. Adore ao Senhor nosso Deus. Como nós cantamos, todo joelho se dobrará. Nossos joelhos precisam se dobrar. Você continua orando de joelhos ainda ou já parou? Não é? Aí você fala: não, pastor, sabe o que é? Que não dá mais, eu não aguento mais de dor nos joelhos, né? Você continua orando de joelhos ainda? Você continua ainda, né, se curvando ali na presença do Senhor, declarando que Ele é o Senhor da sua vida? Você continua lendo a Bíblia ainda como palavra de Deus? Ou você lê a Bíblia como um livro qualquer?
É disso que ele está falando, amados irmãos. Temor a Deus, reverência ao Senhor, o nosso Deus. Que nós possamos, neste ano, nos voltarmos para Deus e com muito temor e tremor nos reunirmos nos lares e nos edificarmos através da palavra do Senhor nosso Deus. Que possamos viver nessa força, na ação do Espírito Santo de Deus, para que algo diferente esteja acontecendo nas nossas vidas e muitos milagres e prodígios também estejam acontecendo, porque nós estamos reunidos e nós estamos em oração e nós estamos clamando e nós estamos buscando e Deus faz a sua obra, porque Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Em terceiro lugar, a igreja solidária. No verso de número 44, 45, todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Por causa, eu não estou dizendo aqui que não seguir a risca, não? Isso aqui foi o que aconteceu na época, amados irmãos, porque eles estavam vivendo realmente intensamente a volta de Jesus. E para eles era iminente. Então quem sentia no coração fazia isso mesmo, né? Hoje também nós contribuímos, nós ofertamos ao Senhor, porque é o Espírito Santo de Deus que toca no nosso coração para nós fazermos. E nós não fazemos como nós queremos, nós fazemos segundo o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que faz tudo na nossa vida, até a nossa agenda é o Espírito Santo de Deus que faz. Até a nossa agenda é o Espírito Santo de Deus que faz. Essa semana, a Alves falou assim: pastor, eu estou passando por umas provas de fé aí, por causa do acampamento. Eu falei, fica tranquila. Né? Aí veio toda a doação que precisava. Mas ela continuava assim meio insegura ainda. Mas e lá, agora tem... Né? Tem a tenda que o Miguel está vendo, né? Tem que limpar o campo. Falei, fica tranquila. A fé, realmente, eu tenho que provar minha fé. Irmãos, e eu tinha ligado para o Léo estava com a agenda dele cheia. Não posso fazer. Aí quando terminou a tarde da bênção aqui, eu falei para o Pércio, eu vou ligar para tal pessoa para ver se nós conseguimos para fazer o serviço. Mas aí quando eu fui no escritório, peguei o telefone, recebi a mensagem do Léo: pastor, amanhã eu posso ir. Às 9h eu vou estar lá na chácara. Pô, glória a Deus, aleluia. Só que eu tinha um compromisso na quinta-feira. Né? Era aqui com uma autoridade aqui da cidade. E eu falei assim, olha, o Léo ofereceu o serviço e agora, né? Pércio vai, mas eu também me comprometi de ir. Aí a pessoa me ligou: pastor, posso transferir o compromisso do senhor para sexta-feira? Porque amanhã surgiram algumas coisas aqui. Eu disse, glórias a Deus, aleluia. Deus faz a nossa agenda, nós só temos que obedecer a Deus, a ação do Espírito Santo de Deus. E o Léo foi lá, fez o que tinha que fazer, depois já foi para o outro serviço que ele tinha. Nós precisamos, amados irmãos, entender a ação do Espírito Santo de Deus e pedir realmente e deixar o Espírito Santo de Deus agir em nós e através de nós. Conseguir ver Deus presente ali no nosso dia a dia, cuidando até mesmo da nossa agenda. Uma igreja solidária que se preocupava uns com os outros. Você se preocupa com o seu próximo? Você se preocupa com os membros da igreja? Ou se não for com os membros, pelo menos da sua família, você se preocupa? Você tem esse cuidado? Eles tinham esse cuidado. Para a manutenção da igreja, eles doavam o que eles podiam. Nós não precisa fazer tudo isso. Mas você precisa se lembrar que você tem irmãos na fé. E se preocupar com ele. Como é que será que está o meu irmão?
Às vezes não vem na igreja, nós começamos até a fazer julgamento, né? Mas não vamos lá conversar com o irmão e saber o que é que ele está passando, o que é que ele está vivendo, o que é que ele está precisando. Às vezes passamos até em frente da casa do irmão, mas nem oferecemos a carona para que ele possa vir para o culto. Não damos a ele nem a oportunidade de pegar uma carona conosco. Era uma igreja solidária, amados irmãos. E eles realizavam as refeições de casa em casa, né, e buscavam estar junto. Vou fazer uma pergunta, você tem algum irmão que é amigo seu assim de verdade? Né? Da igreja? Ou você tem da família, né? Alguém que realmente se preocupa com você? Que você sente que aquela pessoa se preocupa com você? Fala assim, essa pessoa se preocupa comigo. Você tem alguém? Mas do contrário, você se preocupa com alguém? Tem alguém que, se não estiver aqui, você diz, olha, eu preciso saber o porquê que essa pessoa não está aqui? Eles viviam assim. Paulo, ele tinha um grande amigo, né? Lucas. Porque Paulo tinha uns problemas, segundo a Bíblia, né? Pareciam alguns problemas assim, não sei, acho que era de saúde. Então ele tinha um médico que o acompanhava, Lucas. Tanto é que lá em 2 Timóteo, quando ele está encerrando a carta dele, ele diz, olha, só Lucas está comigo. Os demais, todos me abandonaram. Mas Lucas não me deixou de jeito nenhum. Aí ele está escrevendo para Timóteo, que está do outro lado do oceano. O amigo dele estava do outro lado do oceano. E ele fala para Timóteo, Timóteo, preciso de você aqui, rapaz. Traz os pergaminhos, passa lá na casa de Carpo, porque eu deixei a minha capa lá, e traz para mim. Timóteo atravessa um oceano para ir levar para Paulo os pergaminhos e a capa. É irmão ou não é irmão? Se preocupa ou não se preocupa? Quero bem ou não quero bem? Tem ação do Espírito Santo de Deus ou não tem ação do Espírito Santo de Deus? É só pelo Espírito Santo de Deus mesmo. E é por isso que esses irmãos viviam e estão vivendo aquilo, amados. E a expectativa é que eu viva isso, que você viva isso, que nós vivamos isso como igreja. Mas nós nos acomodamos na pandemia. Nós nos acomodamos, cada um. Tem um hino, inclusive, tu no teu cantinho e eu no meu, né? Cada um no seu cantinho, né? Não. Oi? Alguém? Oi? Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado, né? Não, o Espírito Santo de Deus veio e rompeu com os quadrados. Rompeu e trouxe a unidade para eles. Eles nem sequer se conheciam, mas se amavam. Nem sequer tinham uma convivência de muito tempo, mas já se amavam. Mas eles não se amavam porque se conheciam, eles se amavam porque o Espírito Santo de Deus atuava na vida deles e os levava a ser uma só pessoa, uma só igreja, um só povo. Era uma igreja que se reunia muito. Eu estou falando aqui a respeito desse povo, né? O pastor dizia o seguinte, que eles não via a hora que chega o domingo para eles irem para a igreja, né? Chegou o domingo para eles, era dia, o pessoal da África, chegou o domingo, é dia de ir na igreja para eles, né? Então eles só lembram de uma coisa no domingo, tem que ir para a igreja. Porque eles gostam de louvar ao Senhor. Lá no verso 46 a 47, diz que eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, né? Eles perseveravam ali no templo, né? Todo dia ali no templo, louvando e glorificando o nome do Senhor. Pedro, quando ele cura aquele paralítico, ele estava subindo para onde? Para a oração. Agora hoje, muitas vezes quando chega o dia de culto, a pessoa fala assim, hoje, ai meu Deus do céu, o que foi? Tem culto hoje?
Levanta domingo de manhã, né? Acorda domingo de manhã. Hoje é domingo. Ai, meu Deus, tem escola dominical hoje. Ao invés de dizer, hoje é domingo, tem escola dominical, estou junto, estou dentro, vamos aprender, vamos cultuar, vamos servir ao Senhor. Não, ele fala com tristeza. Não fala com satisfação, não fala com alegria. Hoje tem culto nos lares, que bênção, né? Aí está lá a Edilene querendo que os irmãos venham para a tarde da bênção, né? Irmãos, tem tarde da bênção. Tarde da bênção. Gente, quem é que vai na igreja numa quarta-feira à tarde, gente? A pessoa tem mais o que fazer para ir na igreja à tarde. Mas é que tem muita gente que não está fazendo nada e que não vem também. Mas essas pessoas aqui, amados, eles tinham sede de Deus. Sede de comunhão com Deus, vontade de estar louvando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Parece que o Salmo de número 122 significava alguma coisa para eles, né? Dizia assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje parece que é diferente, né? Parece que as pessoas pensam o contrário disso aqui, né? Fiquei triste quando me disseram, vamos para a igreja. Fiquei triste quando me disseram, vamos para a igreja. Eu fiquei assim, será que eu vou? Salmo 133, né? Qual que é esse Salmo, Silas? 133? Oh, quão bom e suave é que os irmãos vivem. Estou perguntando para ele porque ele sempre cita esse Salmo, né? Mas parece que nós não estamos olhando e sentindo e vivendo esse salmo e compreendendo esse salmo. Oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Que gostoso que é estar aqui, né? Que bom é estar na presença do Senhor nosso Deus. O Espírito Santo de Deus quer fazer isso na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. O Espírito Santo de Deus quer que nós vivamos assim, com esse desejo, com essa vontade de estar junto, de cultuar, de louvar, de glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Ó quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Agora alguns já dizem assim, né? Que ruim, hein? Está lá junto com os irmãos. Não é nada agradável não, né? Precisamos viver aquilo que eles viveram e aquilo que o salmista nos ensina, amados irmãos. E por último, era uma igreja simpática e que crescia por ela ser simpática. Né? Verso 47. Louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Por causa da vida que eles tinham de comunhão com o Senhor, o nosso Deus, eles impressionavam as pessoas ficavam impressionadas com eles, né? Mas o que será que tem nessa igreja que todo dia esse povo vai lá? Está acontecendo alguma coisa. Aliás, os irmãos estão sabendo, né, que lá nos Estados Unidos, tem um lugar lá nos Estados Unidos, onde tem uma igreja que começou o culto e não parou mais. Começou o culto e não parou mais. Né? É numa universidade, começou através de um grupo de jovens e não parou mais. E continua acontecendo o culto lá. Mas interessante, sabe o que está acontecendo? É que tem gente do mundo todo indo para lá para saber o que é que está acontecendo. O que será que está acontecendo? Eu vou para lá para saber o que está acontecendo. Gente, você não precisa ir para lá. Você só precisa de começar a cultuar, começar a servir ao Senhor e dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus esteja agindo na sua vida. Ele sopra onde quer e onde ele encontra a liberdade. Isso não é a primeira vez que está acontecendo. E nem será a última vez. Quando o povo se entregar a orar e a buscar, fogo, o Espírito Santo de Deus sopra. Lucas diz que todo o povo aprovava aquela igreja. Imagine você o seguinte: se acontecer aqui em Agudos, olha, nós vamos fechar
a Igreja Presbiteriana Independente de Agudos? Você acha que vai fazer falta para a cidade? Alguém vai dizer, fechou. Também não. Na expressão popular, não fedia e nem cheirava. Fazia diferença nenhuma. Eu não sei se eles faziam alguma coisa na cidade. Eles faziam alguma coisa na cidade? Esta igreja, eles diziam, olha, está acontecendo alguma coisa lá. Esse povo é um povo diferente. E aí, verso 47, enquanto isso acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Aqueles que se acham, que estão indo lá só por curiosidade, e o Senhor acaba tocando seus corações e eles se convertem e têm um encontro com Jesus. E é por isso que o Senhor faz essas coisas. Então, amados, eu quero concluir nossa palavra nessa noite. Igreja se vive na ação do Espírito Santo de Deus. Igreja se vive na ação do Espírito Santo de Deus. E o Senhor quer que nós sejamos como essa igreja de Atos dos Apóstolos. Esse é um modelo. Se nós não estamos dentro desse modelo, é porque tem alguma coisa errada comigo. Ou tem alguma coisa errada com os irmãos. Porque Deus continua sendo o mesmo. O Espírito Santo de Deus é o mesmo. Feche teus olhos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, poder e misericórdia. Nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor, através do Seu Santo Espírito, o Senhor sopra onde quer. E em toda a extensão da terra se ouve a Sua voz. E nós nos encontramos aqui, Senhor, nesta noite, Pai. E queremos, ó Deus, como igreja Tua que somos, Senhor, comprada, Senhor, meu Deus, pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Como povo, Senhor, meu Deus, de propriedade exclusiva do Senhor. Queremos, ó Pai, pedir, em nome, por amor do Seu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa soprar de novo do Seu Santo Espírito, Senhor, meu Deus, sobre nós. E possa, ó Deus, nos tirar, Senhor, dessa passividade, Senhor, dessa estagnação espiritual, Senhor. Vem, Senhor, e sopra de novo, ó Pai, do Teu Santo Espírito. E que possamos ver, Senhor meu Deus, a Sua igreja aqui, Senhor meu Deus, a partir da IPI de Agudos, Senhor. Uma igreja que ama cultuar, que ama celebrar, que ama adorar, que ama, Senhor meu Deus, estar junto, que ama estar em comunhão, Senhor. E que vê, Senhor meu Deus, os milagres acontecerem, porque o Senhor faz maravilhas através dessa igreja, Senhor. Aviva, Senhor meu Deus, os nossos cultos, Senhor. Aviva, Senhor meu Deus, os nossos encontros nas casas, Senhor. Aviva, Senhor meu Deus, ó Pai, todos os momentos onde os Teus filhos estiverem reunidos, Senhor. Sopra sobre nós, ó Deus, o Teu Santo Espírito, Pai. Queremos, ó Deus, ver, Senhor meu Deus, as reuniões nas casas acontecendo, Senhor. E os irmãos, Senhor meu Deus, estando aguardando aquele dia para estarem juntos, Senhor. Para louvar, exaltar, glorificar o Teu nome. Para orar juntos, Senhor. Para celebrar juntos, Senhor. E para dizer que o Senhor é o nosso Deus e que nós somos o Teu povo, Pai. E que o Senhor tem um propósito em cada uma das nossas vidas, Senhor. Em cada um dos nossos encontros, Senhor. Propósito, ó Deus, de bênção, Senhor. Propósito, ó Deus, de cura, Senhor. Propósito, ó Deus, de salvação, Senhor. Propósito, ó Deus, de paz, Senhor. Propósito, ó Deus, de alegria, Senhor. E propósito, ó Deus, também de prosperidade, porque o Senhor que é o dono da prata, o Senhor que é o dono do ouro, Pai. O Senhor que possui tudo, Senhor, e tudo está nas Suas mãos, Senhor, e tudo que nós temos e
possuímos, Senhor, não é nosso, mas somos administradores, somos mordomos seus, Pai, e estamos, ó Deus, para te servir, Senhor, e te servir em espírito e em verdade, Senhor. Por isso, ó Deus, tira, Senhor, meu Deus, aquilo que está nos impedindo, Senhor, meu Deus, de permitir que o teu Santo Espírito habite em nós e através de nós, Senhor, e assim, ó Deus, a tua glória se manifeste, Senhor, e visite a terra, Senhor, e vidas sejam salvas, Senhor, e abençoadas pelo Senhor, Pai. Recebe, ó Deus, neste momento, Pai, nosso louvor e a nossa adoração, e sopra, Senhor, nós te pedimos, sopra, Senhor, sobre nós, Pai, sopra do teu Santo Espírito novamente, Senhor, visita-nos, ó Deus, novamente, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, visita-nos, ó Deus, como tua igreja, Pai. Não queremos ver como nós queremos, nem queremos fazer a tua vontade, mas queremos ser, ó Deus, uma igreja perseverante, Senhor, uma igreja cheia de temor, Senhor, uma igreja que tem comunhão, Senhor, entre os irmãos, Pai, uma igreja, Senhor, meu Deus, que vive para abençoar, Senhor, meu Deus, uma igreja, Senhor, meu Deus, que, ó Deus, propaga o seu evangelho, Senhor, uma igreja, ó Deus amado, que testemunha o seu evangelho, Senhor, uma igreja, Senhor, meu Deus, que ela faz falta para a cidade, Senhor, porque ela é bênção na cidade, Senhor, porque os irmãos, porque os teus servos aqui, Senhor, são bênçãos na cidade, Senhor. E nós pedimos, Senhor, meu Deus, que o Senhor levante servas e servos aqui, Senhor, para fazerem sempre a diferença na ação do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluia, aleluia, Jesus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser.